queridos amigos, muita paz. Com alegria nos encontramos, e nos encontramos na bênção de uma busca, a busca da companhia do Cristo através de um grande amigo, Chico Xavier, um amigo de Jesus, um amigo da humanidade, apóstolo abnegado, é para todos nós uma ponte para a luz, uma ponte para a nova era. Atravessamos dias difíceis, muita luta dentro e fora. Lutamos com as dificuldades da ansiedade, do pânico e da depressão. Enfrentamos também os atropelos da solidão, a angústia diante da fragilidade do corpo. E no aprendizado da vida, a doença muitas vezes nos busca com lições difíceis. E a busca por saúde nos obriga aqui e agora a parar e reler a obra de Francisco Cândido Xavier. Queremos saúde. Que saúde emerge da contribuição de luz do abnegado amigo. Afirma Chico que ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode recomeçar e fazer um novo fim. Não existe saúde sem aceitação da nossa própria humanidade. Não existe saúde se não descobrimos que é preciso aprender a carregar o fardo da fragilidade e entender que estamos na Terra em busca de aperfeiçoamento, longe ainda da perfeição. E se estamos em busca de aperfeiçoamento, a saúde mora na humanidade que aceita a si mesmo e aprende na arte de recomeçar a superação da lágrima, fazendo-a capaz de mirar o infinito, refletindo o céu estrelado. Chico Xavier, na filosofia do recomeço, dialoga com a poética de Cora Coralina. Recria tua vida sempre, sempre. Remove pedras e planta roseiras e faz doce. Recomeça. Não existe saúde na idolatria da perfeição, no orgulho da onipotência, no desejo vaidoso de uma vida sem limites, sem fragilidades. Mas é preciso aprender a conviver com a fragilidade do corpo, com a fragilidade do mundo, recomeçando. E recomeçando em busca de caminhos. Para nos aproximar da obra de Francisco Cândido Xavier, buscaremos aqui alguns retratos. O servidor da humanidade, o amigo de Jesus. Certa vez, numa entrevista, ele sintetizou sua filosofia de vida num desejo. Disse que se tivesse autoridade, escreveria num cartaz para ser colocado na entrada de cada vila, cada comunidade, cada cidade, a lição do amor de Jesus. Amai-vos uns aos outros. Sintetizou sua filosofia de caminho de produção de vida e saúde. Amar sempre. Amar sempre foi a tônica de uma existência. Existência abnegada de aprendizado. Muito jovem, vivenciou a dor de cuidar da família e, cuidando da cunhada e do sobrinho adoentado, aprendeu muito. O mano José havia partido. Sozinho ele cuidava de todos. Geni adoeceu. Uma crise, um surto obsessivo, um processo de enlouquecimento.
Ele que havia curado tantos, humildemente se viu obrigado a recorrer aos benefícios da medicina. E ela é hospitalizada. Visitando, a encontra num pátio com 300 mulheres. Chora diante das dores do hospício. Corpos maltratados, tristes e sofridos. Chora copiosamente. Emmanuel lhe aparece e pergunta: por que este choro? E ele diz: não vês, é minha irmã. Emmanuel, educando para o amor sem fronteira, lhe chama a atenção, dizendo: Chico, a dor Xavier não é maior do que a dor Almeida, do que a dor Silva, do que a dor de toda a família. Antes havia nossas irmãs e você não chorava. Se você quer servir, limpe as lágrimas e cuida do pequeno que te espera o carinho. Essa é uma lição que é o chão sólido da vida de Chico Xavier. Fraternidade sem fronteira. Poderíamos então dizer que o Chico é uma antecipação de um personagem que vai aparecer no romance Terra Sonâmbula de Mia Couto. O velho lhe dedica paciências em paternais maternidade, sem nunca lhe escapar uma ternura. Ou podemos ainda dizer que Francisco Cândido Xavier é a expressão viva da palavra criada por Guimarães Rosa, fraternura. Fraternidade sem esforço, sem luta, que flui e floresce espontaneamente. Perguntaram certa vez ao querido amigo, ao apóstolo de Jesus, Chico Xavier, qual a lição mais bela? E ele recordou: no tempo antigo, esperava ele o ônibus que viria do Parque das Américas para o centro, e era o último dia de pagar promissórias que venceriam. O ônibus era a última oportunidade de chegar antes das 3 no centro da cidade. O ônibus vem vagaroso e ele já prepara para subir, quando uma criança surge gritando: tio Chico, tio Chico. Ele vive um dilema: cuidar de si ou esperar para ver? Mas essa criança podia estar sofrendo, com os pais doentes, com alguma dificuldade. Ele esquece de si mesmo e espera. E a criança chega arfando, sem ar, sôfrega, e ele pergunta: meu filho, o que você deseja? A criança lhe responde: tio Chico, o senhor me dá um beijo? E ele diz: esse foi o momento, o dia mais importante da minha vida. E é esse dia que retrata quem é Chico Xavier. Uma obra fecunda que aborda temas da ciência, da filosofia, da religião, que nos ajuda a viver o Espiritismo como uma doutrina de aperfeiçoamento, que nos liberta do passado de sombra e nos abre as janelas para a imensidão da vida estelar. Mas, acima de tudo, é para nós o tio Chico, carinho e acolhimento. E abordaremos na obra dele um tema muito importante para vocês, para mim, para todos nós, para a humanidade: o processo de saúde e doença na obra de Francisco Cândido Xavier. O livro Consolador traz uma pergunta fascinante. Uma pergunta que é curiosidade, mas que também é
indagação na dor das muitas lágrimas de todos nós. Em face do esforço da medicina, como devemos considerar a saúde? O que é saúde para o plano espiritual? É o mesmo que o olhar da medicina fotografa? Responde Emmanuel. Para o homem da terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual, muitas vezes, há necessidade da contribuição preciosa de moléstias e deficiências transitórias da terra. A saúde e a doença não é, no olhar da obra de Francisco Cândido Xavier, um fato capaz de ser percebido restrito ao corpo, aos órgãos. É prioritariamente um processo do espírito e retrata a dialética de equilíbrio e desequilíbrio, o caminho, o nosso processo de aperfeiçoamento. E neste sentido, explica Emmanuel que a própria doença já é a primeira intervenção da misericórdia divina, nos propiciando a mudança, a transformação, a conquista do reequilíbrio. Estaria a definição do Chico alienada do conhecimento científico e apenas restrita à contribuição da fé? Não é bem assim. Já Michel Foucault, no livro Nascimento da Clínica, mostra as limitações da medicina que restringe o diagnóstico ao corpo, à lesão geograficamente localizada, sinais e sintomas que traduzem um estrago produzido por um agente externo. Nesse processo, a ciência observa a obra de Canguilhem, o normal e o patológico, que pensa muito próximo da contribuição de Emmanuel, quando define que a medicina científica, que vê a doença e a saúde restrita ao corpo, órgãos, calou e silenciou uma fonte muito potente de cura, que era o vitalismo, que percebia a saúde e a doença como modos de andar a vida. Como modos de andar a vida. Um jeito de viver, equilíbrio e desequilíbrio, aprendizado, renovação, o espírito que supera as limitações conquistando luz. Isso nos leva a Pasqueiro, homeopata argentino, que traduzindo Hahnemann, que havia definido no parágrafo 9 do Organon da Arte de Curar, que a saúde era um jeito de ter potência e cumprir os altos fins da existência, definirá, numa sintonia profunda com o pensamento de Emmanuel, que saúde e doença é um caminho que vai do egoísmo infantil ao altruísmo adulto. Saúde, então, passa a ser percebido como um fato do espírito. No livro Pensamento e Vida, Emmanuel nos dirá: apenas o sentimento reto pode esboçar o reto pensamento, sem o quais a alma adoece pela carência de equilíbrio interior. Equilíbrio interior é o solo fértil, é o solo da potência da vida aonde mora a saúde. E o desequilíbrio
são as dificuldades, idiosincrasia do espírito nas limitações do seu processo de autoconstrução, de autoaperfeiçoamento, que o leva a vivenciar estragos em si mesmo, que são reflexos das dificuldades interiores, mas também atropelos que o provoca a crescer. E ele, então, na mensagem Enfermidade do mesmo livro, Pensamento e Vida, definirá: o pensamento sombrio adoece o corpo. Adoece o corpo são e agrava o corpo enfermo. Precisamos, então, compreender que as leis de amor, e esse será um livro de Francisco Cândido Xavier, que visitará e mostrará o processo kármico do desequilíbrio que reflete no corpo, cuja vivência de limitação e lágrima propicia experiências pedagógicas de busca da saúde, que é sempre a conquista do equilíbrio. Décio Iandoli, estudando o livro Evolução em Dois Mundos, com muita propriedade e segurança do pesquisador consistente que é e do espírita abnegado, vai nos trazer uma contribuição falando da obra do Chico no esclarecimento da etiopatogenesia do câncer. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, define o câncer como um processo de desequilíbrio no campo do amor ao outro, que em vidas repetidas vai causando um esgarçamento perispirídico, que puído passa a necessitar então de ser tamponado na loucura dos mecanismos de uma mente que ainda não tem autonomia, mas que não suporta o perigo da diluição. Então, passamos a ver que a obra do Chico dialoga com o conhecimento, porque o Freud já havia afirmado: quem ama sofre, mas quem não ama adoece. Havia falado ele que só o amor é fator civilizatório capaz de fazer a humanidade e o indivíduo evoluir, equilibrar-se, porque transforma egoísmo em altruísmo. O amor, como afirma o filósofo Maturana, é nosso solo acolhedor. Isso nos leva a discutir saúde e doença buscando a obra de Chico, e no Paulo Estevo, já no prefácio, lemos: sem cooperação não poderia existir amor. E o amor é o hálito de Deus que equilibra o universo. Descobrimos então que para a obra de Chico Xavier, como saúde é equilíbrio e doença busca a cura no reequilíbrio, estamos no campo da ciência do amor. Adoecemos por dificuldades de vivenciar o amor fraterno. Mas o amor fraterno também nos cura. É com muito alento, então, que nós vamos à obra Coragem, onde, na mensagem, quando o tédio apareça, afirma o benfeitor Emmanuel: quando o tédio apareça, quando o tédio te procura, vai à escola da caridade. Ela te acordará para as alegrias puras do bem. E te fará luz no coração, livrando-te das trevas que costumam descer sobre as horas vazias. É preciso, então, encarar saúde e doença, o corpo no caminho, é processo que se dá imanente às lutas do nosso aperfeiçoamento.
da nossa reforma íntima. E por isso é um tema que reflete, direto e indiretamente, as problemáticas do amor. Do amor a si mesmo, ao outro e do amor a Deus. Do amor. No livro Pão Nosso, vamos encontrar uma receita. Uma receita para o processo de cura, quando enxergamos na saúde e na doença a problemática do equilíbrio no aprendizado do amor, da reforma íntima, da busca da luz. A mensagem 158, intitulada Governo Interno, ela termina com uma receita de Emmanuel. A problemática da vida, as lutas do coração humano têm uma resposta e ela tem uma exigência, que é uma questão de vontade firme consigo mesmo e de boa vontade para com o próximo. De vontade firme para consigo mesmo e de boa vontade para com o próximo. Precisamos então aprender. Muitas vezes a gente vê a doença como uma dificuldade do planeta. E o corpo, ele traduz a realidade do planeta. Mas, acima de tudo, a problemática da doença é um diálogo do coração humano no caminho evolutivo, no aperfeiçoamento, na busca de um novo jeito de ser e viver. Para entender o muito que nos ensina a obra de Chico Xavier no campo da saúde e da doença, é muito produtivo fazer um passeio pelas lições que estão ali na história de Alcione, no livro Renúncia, onde Emmanuel, em muitos momentos, nos permite estar em diálogo com a vida, suprindo as deficiências que temos no cotidiano, para a conquista do equilíbrio, ou para a superação do desequilíbrio e vivência de um momento superior de paz, na bênção da serenidade, da aceitação de si mesmo, da resignação e do trabalho ativo pelo bem. Há um momento em que uma cena do romance permite a gente ver Cirilo num processo de um derrame, de um acidente vascular cerebral, um aumento súbito de pressão, indignado com a realidade que o maltratava, ele cai e desencarna. Poderíamos dizer, foi uma doença e morte por revolta, por desequilíbrio. Sim, desequilíbrio, incapacidade de tolerância da realidade. Mas nós precisamos pensar as nossas deficiências descobrindo caminhos de cura, de gestão da vida com equilíbrio. E Emmanuel comenta, ele ainda não sabia entregar a Jesus situações sem remédio no mundo. Nós precisamos de boa vontade e vontade firme, de administração da vida com trabalho perseverante. Mas precisamos, diante daquilo que não temos controle e dos atropelos do destino, nós precisamos um manuseio da fé ativa, entregando para Jesus as situações sem remédio no mundo. Nesse mesmo momento, Beatriz, irmã de Alcione, diz que a vida seria impossível.
muitos problemas a esperavam, descobriu a mãe perversa, incapaz do ato digno da renúncia, com crimes tenebrosos. E ela diz, eu não conseguirei viver. O fardo é pesado. A realidade pesa, me agride. Parece que eu não dou conta de caminhar com equilíbrio. E Alcione responde, é porque ousas enfrentar as penas do mundo sem o Cristo. Em Chico Xavier, equilíbrio, reequilíbrio, conquista da saúde é também um encontro com Jesus, aonde aprendemos a entregar a Ele as situações sem remédio no mundo e aonde enfrentamos, na companhia dEle, de mãos dadas, as vivências da luta no processo kármico, no dia a dia da nossa existência na Terra. Jesus, o sublime amigo. Há um conto da cultura judaica diante do Ano Novo, que muitas vezes a gente pede luz, porque o Ano Novo, como ainda não está escrito, é escuridão. E os sábios judeus diziam, não peça luz, mergulhe na escuridão, mas mergulhe colocando a sua mão na mão de Deus. E assim terás um caminho seguro, ainda que desconhecido. É preciso aprender, na doença e na saúde, descobrir a potência de cura que é a companhia do Cristo. Porque a moléstia na Terra ainda é um processo inevitável. Temos desequilíbrio, temos um karma que grita, e isso levará a Padre Damiano, no mesmo livro, a definir a moléstia incurável, Madalena, é um escoadouro bendito de nossas imperfeições. Então, a doença já não é mais maldita, já não é mais uma punição. Ela é também obra de misericórdia. Embora seja desequilíbrio, ela é escoamento de imperfeições, caminho que nos permite o aprendizado. E temos que, então, renovar o nosso olhar sobre a vida, aprender a amar e perdoar, a cultivar a fé e a esperança, um caminho na companhia do Cristo. Afirma no final do livro, se for preciso, pede de porta em porta o pão do corpo, mas não odeies a ninguém. A desesperação te conservará algemado no lodaçal do mundo. Então, o desespero, a mágoa, o ressentimento, a revolta, a ansiedade, o medo, nos escraviza ao lodaçal do mundo, aos desequilíbrios inerentes ao mundo. E nós precisamos do aperfeiçoamento. E como o equilíbrio é um processo que envolve a mudança do espírito, poderíamos dizer que está muito longe a conquista da saúde. O equilíbrio na economia da vida parece ainda inacessível. A doutrina espírita e o pensamento de Chico nos traz um novo alento também aqui. Afirma Chico no livro Chico Xavier, Só Mediunidade, de Carlos Bacelli. É um pensamento dele que a abnegação do nosso amigo registrou. O médium sem caridade não tem retaguarda. E isso não é uma lição apenas para a mediunidade. Não conseguimos o equilíbrio no imediato do nosso processo evolutivo
A curto prazo, estamos longe do equilíbrio nas lutas imediatas da vida. Temos ainda debilidades, temos ainda dificuldades no jeito de ser. Somos ansiosos, intempestivos, desejamos o perdão, mas ainda custamos a silenciar as mágoas e os ressentimentos. Tudo necessário no processo do aperfeiçoamento. Mas quando a gente pensa em equilíbrio, nós estamos pensando na economia das forças mentais, nas lutas que nos permite se perceber digno de ter força e seguir adiante. E a caridade acaba alterando a nossa imagem, porque o olhar de gratidão do outro, que é auxiliado, me permite perceber um coração com potência de vida e, acima de tudo, um coração necessitado pela própria vida. Temos, assim, lições importantes na obra de Chico Xavier sobre saúde e doença. Mas temos também inúmeras lições sobre saúde e doença na vida de Chico Xavier. Ele nos ensinou a lidar com a doença e a construir uma vida de potência e saúde, ainda que no torvelinho das duras provas, entre lágrimas, não apenas nos escritos, quando Ponte do Mais Alto nos permitiu acesso ao conhecimento superior. Ele também nos ensinou muito vivendo. Chico tinha uma postura diante da doença. Ele tinha um jeito de lidar com as suas dores, com seu adoecimento. Diante de cada doença, ele perguntava: o que essa doença deseja me ensinar? O que essa doença veio me ensinar? Então ele percebia que o sentido da doença não era punitivo, não era castração e não era uma inibição da vida. Tinha um sentido na dor, na limitação da doença, que era pedagógico, proposição de superação, lição que nos permitia conquistar um nível maior de reequilíbrio e liberdade. Muitas vezes queremos o milagre, mas fugimos do que a doença deseja nos ensinar. E ela ministra lições de serenidade, aceitação. Ela nos ensina a paciência. Ela modera o nosso olhar sobre os sonhos. Chama para a humildade, fala das bênçãos do amor, nos mostra o benefício do aconchego. Então, diante da doença, se a cura é caminho, e se a cura ocorre no caminho de quem aprende a amar, perdoar, servir e esperar com fé, é preciso estar atento às possibilidades do aprendizado, às lições muitas que aprendemos com a vida nos momentos da dor. Michel Foucault fala da ditadura da felicidade. E não cabe, de fato, na vida, o inverso. A ditadura do sofrimento.
Mas é muito difícil entender a humanidade que não percebe, e é isso que ele fala na sua pesquisa, que nós vivemos num mundo de alegria e de tristeza, que é preciso aprender a viver a alegria com sobriedade e fraternidade, como também é preciso administrar com resignação e paciência uns instantes de dor. Não cabe idolatrar a felicidade como se fosse possível um mundo sem a experiência das dificuldades que funciona educando o nosso coração. Precisamos de cuidado. Precisamos de buscar o socorro, o alívio, mas também precisamos cultivar em nós um entendimento de que no sofrimento, na doença, na provação do desequilíbrio do corpo orgânico, estamos vivendo um chamado da vida para o reequilíbrio. Chico Xavier sempre foi alguém muito humilde na capacidade de compor um respeito aos recursos de saúde que a medicina lhe propiciava. Mas certa vez, adoecido, acamado, os amigos insistiam para que ele buscasse o socorro bendito da medicina. Ele levanta e diz, vamos. Mas ele diz, mas antes eu quero a bênção do medicamento da nossa doutrina. E pede que lhes deem um passe. Nós estamos falando de que muitas vezes o coração não percebe que é preciso conjugar no trabalho da saúde e na luta por superação da doença os recursos de uma medicina que é alívio, socorro, com as bênçãos da fé que nos renova as energias e que nos muda o olhar, mas principalmente é preciso ativar um diálogo com o Evangelho que nos reeduca o coração. Temos um trabalho, mas um trabalho de aceitação na experiência da doença, da bênção da possibilidade de perceber o nosso coração no caminho, aperfeiçoamento. Afirma Guimarães Rosa, no livro Grande Sertão Veredas, o diabo não há. Se existe, existe homem humano, travessia. O que nós estamos estudando hoje é saúde e doença no caminho, no processo do aperfeiçoamento, nas lutas do coração humano, da imperfeição à conquista da luz. E o Chico, novamente, como ponte para a luz, nos chama ao amor. A aceitação do Evangelho como educação íntima, trabalho de transformação do nosso olhar, mas também das nossas atitudes. E nós escolhemos, então, para que a gente percebesse o processo da cura no Evangelho, uma mensagem paradigmática, uma mensagem que é um exemplo da mudança do olhar diante da vida. Precisamos entender que a saúde é equilíbrio da alma, e que a alma adoece quando desequilibrada, mas que para ela se reequilibrar no caminho da vontade firme consigo mesmo e da boa vontade para com os outros, ela viverá passo a passo
a arte de recomeçar. E a arte de recomeçar é a arte de superar a si mesmo, de levantar, sacudir a poeira, dar a volta por cima e seguir adiante, aprendendo sempre, descobrindo as bênçãos primaveris do amor, a fertilidade libertadora do perdão. Na mensagem de Meimei, Alegria, um exemplo típico do processo da dor vivida para além da loucura do desequilíbrio, mas como espaço de aprendizado e de mudança, aonde a mudança do olhar permite transformar a própria realidade. Diz a mensagem de Meimei através de Francisco Cândido Xavier. Alegria é o cântico das horas com que Deus te afaga a passagem no mundo. Em toda parte desabrocham flores por sorriso da natureza, e o vento penteia a cabeleira do campo com música de niná. A água da fonte é carinho liquefeito no coração da terra, e o próprio grão de areia, inundado de sol, é mensagem de alegria a falar-te do chão. Não permitas assim que a tua dificuldade se faça tristeza entorpecente nos outros. Ainda mesmo que tudo pareça conspirar contra a felicidade que esperas, ergue os olhos para a face risonha da vida que te rodeia e alimenta a alegria por onde passes. Abençoa e auxilia sempre, mesmo por entre lágrimas. A rosa oferece perfume sobre a garra do espinho, e a alvorada aguarda generosa que a noite cesse para renovar-se diariamente em festa de amor e luz. Essa mensagem educa, porque modifica o nosso olhar diante da realidade. Aprendemos com Chico a olhar para a vida buscando o belo, o suave, o estímulo da natureza que nos acolhe. Como passamos também a enxergar na dificuldade, na luta, na lágrima, a lição que nos educa, a oportunidade de crescimento, o chamado para a mudança. Isso nos leva à saúde. Nos leva à saúde porque a saúde é também uma superação da condição humana de vítima para que nós sejamos na vida senhor de nós mesmos, protagonista, criador de atos generosos, acolhedores de paz. O Papa Francisco estudou o processo da cura numa homilia, a homilia de canonização da Irmã Dulce. E a contribuição dele é no mesmo sentido da nossa conversa. Ele estuda o processo de cura no episódio da cura dos 10 leprosos. Na cura de Jesus dos 10 leprosos. E ele diz que o primeiro ato da cura pede o invocar, o pedir. Eu preciso reconhecer a minha dificuldade, eu preciso ser consciente da minha necessidade e humildemente buscar na vida o socorro. Então, há um clamor, cuidem de mim. Mas ele diz que a cura se deu no caminho, no caminhar. É um processo de caminho, passo a passo, aonde vamos trabalhando e superando nossas dificuldades, recebendo o auxílio do outro, mas também vivendo de uma outra forma para tirar o nosso coração da engrenagem de sustentação do desequilíbrio que está sempre ligada ao parasitismo, da vitimização, do ódio, da mágoa, do ressentimento, da irritação, da ansiedade.
dos defeitos que me mantêm no lodaçal de inferioridade da minha própria imperfeição. Caminhando, eu vou avançando. Mas ele diz, só um leproso daquele grupo verdadeiramente se curou. O que volta para agradecer. Então, é preciso entender que o processo de existir é um processo de recomeçar, como arte de superar a si mesmo. Mas não é um processo de idealização da vida, aonde o recomeço e a caminhada se dá na condição de vítima, esperando o auxílio misericordioso fora. É também alguém que, agradecido pelos apoios que nos reeducam e nos sustentam, agradece. E na gratidão ele passa a reconhecer um novo momento. Um momento de servir, de contribuir, de estar na vida, dando e se dando. Saúde e doença na obra de Francisco Cândido Xavier. A cura como caminho. A cura não é mais um benefício de uma graça, um milagre, um fato dadivoso, alheio ao esforço próprio. Ele é, acima de tudo, um processo de conquista, de crescimento, aperfeiçoamento. Somos obras inacabadas, estamos no caminho, aprendendo sempre. Sem cooperação, não poderia existir amor. E o amor é o hálito de Deus que equilibra o universo. Há um chamado na lição de Emmanuel para o amor como fonte de equilíbrio e cura, como caminho de vida nova, que nos permite sair de nós mesmos e descobrir que a vida precisa ser reinventada. O Evangelho de Jesus é um convite para uma vida nova, para uma nova humanidade, para a bênção do amor que nos possibilita enxergar na lágrima a oportunidade de refletir o céu estrelado, no riso a companhia de uma ponte para o encontro com o outro, para que a nossa alegria fecunde outros corações, semeando o desejo de viver, de seguir adiante. É possível curar-se com a fé? As curas do Cristo estão alheias ao nosso coração? Temos hoje uma certeza: o amor cura. O amor cura como caminho que nos educa para a generosidade, para a aceitação de si mesmo, para o trabalho perseverante, para a humildade que nos conecta com as forças do Pai e nos permite, então, ser um filho na caminhada. Muita lição, muita lição. Adelino da Silveira, certa vez, define a multidão que busca Francisco Cândido Xavier com saudades de Jesus. E nesse momento de aprendizado, de reflexão, eu digo com ele, que verdade, meu irmão. Mas também é verdade que hoje buscamos Jesus com saudade de Chico. Porque Chico é, acima de tudo, a ponte para a luz que nos ensinou a bênção da ternura como caminho de encontro com um novo destino, o destino de uma humanidade de paz, de acolhimento, de saúde. Muita paz,
Que Jesus nos abençoe o coração e nos permita continuar sempre na companhia de Jesus e de Chico, e juntos, na certeza de que podemos primaverar os nossos caminhos, aprendendo a ser um pouco esse jeito de viver. Um jeito de viver suavemente, no carinho do amor maior. Que Jesus nos abençoe.